Boa tarde. Moraram aqui um tempo e agora estão morando no estado de origem, e agora eu tenho a surpresa de vê-los ali sentadinhos. Estão encarnados, né? Por enquanto, né? Estão em corpo e em espírito. Não está só em espírito não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje nós vamos pedir aos irmãos licença para não lermos texto da codificação, para ler um trecho de uma aula do irmão Antônio Grimo, onde ele nos aponta para essa questão da memória futura, da memória para o futuro. E quando os espíritos vão trazendo esses conteúdos, eles trazem mobilizados não só pelo amor, às vezes por amor, mas preocupação de como nós estamos conduzindo a nossa caminhada aqui na Terra. Um dos pontos que o irmão Antônio Grimo tem apontado, preocupação nas aulas dele, é exatamente com relação a como nós ocupamos o nosso tempo mentalmente. Ele acha que somos um país com pessoas laboriosas, que somos um país com pessoas, às vezes, extremamente laboriosas, mas que mesmo extremamente laboriosas, no sentido do trabalho mecânico, do trabalho físico, que nós estamos sendo felizes muito poucos minutos por dia. Nós estamos vivendo de memórias ruins, de memórias tristes, de memórias que foram momentos importantíssimos na nossa vida, porque todos os momentos são transformadores, mas que em função do olhar que nós fazemos aos acontecimentos, nós nós registramos uma memória desconfortável e ficamos retornando a ela, sem fazer um segundo olhar sobre o que aprendemos, o que transformamos, o que conseguimos construir graças àquela experiência, mesmo às vezes ela sendo desconfortável no momento do acontecimento. Mas a grande preocupação dele é que nós estamos permitindo que o desconforto acontecido no passado se presentifique, porque nós vamos arrastando a mesma memória que fizemos sem o olhar do quanto aquele evento transformou nossa vida para melhor. Ele tem trabalhado persistentemente nas aulas dele acerca desse assunto. Recolhi um trecho da última aula dele, vou ler, é um trecho pequeno, a aula tem 2 horas de duração e é densa, com conteúdo sem parar. Ele não faz pausa, não tem café, não tem piada, não tem gracejos, a não ser em pequenos momentos que ele diz: e aí, irmão, entendeu? É isso, irmão? O gracejo, às vezes, e é também, entendeu, irmão, e já muda de assunto. É um chamamento para a turma perceber que é importante aquele conteúdo, que tem que voltar a estudá-lo em casa, reunir, discutir e tal, mas ele não faz a parar também. Entendeu, irmão? E segue adiante, e no segmento já vem outro assunto, porque já é para construir, já é uma outra memória. Então veja assim, a própria dinâmica dos espíritos, como ela é generosa, né? Entendeu, irmão? E nos chacoalha, e vamos adiante, porque tem mais assunto, e vamos para o próximo. Então nós temos que, ao recolher esses fragmentos, eu quero deixar assim para os senhores que é um fragmento no meio de uma aula. Se acharem que ficou meio sem início e sem fim, por favor, nós fazemos o início acontecer e fazemos a finalização aqui juntos. Tá bem assim? A doutrina dos espíritos, através de todos os homens,
está compondo observações, sempre. É dinâmica no tempo e no espaço. Quero dizer aos senhores que, se não há manifestação expressa de espíritos desencarnados aqui, ali, acolá, sempre trazendo informações. Estas informações permeiam os meios, portanto, permeia todos os senhores, fazendo mudanças, auxiliando a cada um a se transformar. Nós, espíritos desencarnados, estamos sempre utilizando uma ordem de complexidade no sentido de diversidade e de pluralidade, portanto, de pensamento complexo, de inteligência complexa, para irmos fazendo a manifestação, mesmo quando não nos manifestamos. O que é essa manifestação, mesmo quando não nos manifestamos? O que seria isso? Vou fazer uma pausa para não ficar texto longo sem explicação. A manifestação, quando a gente sente, a gente sente dentro a resposta. E mesmo quando não, a gente não sente, eles estão acompanhando a gente com o pensamento, induzindo. Isso. Né? E através do nosso processo intuitivo, isso, nós estamos captando informações, combinando com o acervo que nós trazemos e estamos compondo um momento novo na nossa vida. De informação, de conhecimento, transforma o conhecimento em sabedoria. Esse conjunto, conhecimento e sabedoria, nos permite construir o autoconhecimento. Com esse autoconhecimento que é nós nos conhecendo, vamos conhecendo cada um que está ao nosso lado, encarnado ou desencarnado, vamos conhecendo o andamento, inclusive, da sociedade. E é importantíssimo conhecermos o andamento da sociedade. Porque não conhecer o andamento da sociedade nos gera essas situações de extremo desconforto. Por exemplo, a ansiedade. Ajuda a gerar ansiedade. Imagina você estar vivendo num meio onde você não consegue entender bem como os seus irmãos que caminham com você estão compondo essa marcha que é ao mesmo tempo individual e coletiva. Imagina o que é para nós vivermos com 10 bilhões de companheiros de caminhada, onde não nos sentimos seguros porque achamos que não conhecemos a eles. Mas na medida que nós nos conhecemos, nós conhecemos nossos irmãos, nós conhecemos nossas fragilidades, sabemos que nossos irmãos são frágeis. Nós conhecemos nossas precariedades, sabemos que nossos irmãos também trazem precariedades, pois nós somos um no meio de um grupo. Nós conhecemos nossas altezas, aí nós sabemos que nossos irmãos trazem suas altezas, né? Trazem suas coisas maravilhosas. Não nos sentimos essa coisa de as pessoas hoje dizerem o mundo está péssimo, não tem mais jeito, a humanidade está toda ruim. Eu olho para a pessoa e pergunto, você acredita mesmo que a humanidade está toda ruim? Mesmo? Não tem nada em você que não se aproveita? Porque você é um na humanidade. Mas deve ter alguma coisa em você que aproveita. Na sua mãe não tem nada que aproveite dela. No seu pai, mesmo que ele seja o que for. Olhe bem para eles. Né? Uma professora sua, que você conviveu ali na intimidade de uma sala de aula, não tem nada naquela professora ou naquele professor que não se aproveita. Nós temos que ajudar as pessoas a se ligar para perceber o quanto há de coisa boa, de pérolas maravilhosas nos que estão ao nosso lado. E há em nós também. E os espíritos bons estão aí trabalhando conosco para nos ajudar a enxergar isso. E, sobretudo, nos enxergar literalmente acompanhados, porque estamos assistidos
E sustentados, nós criamos sustentabilidade na soma com nada mais, nada menos do que 20 bilhões de espíritos desencarnados e 10 bilhões de espíritos encarnados. Então não haveria a possibilidade de nos sentirmos em solidão. Se olhamos bem para o que ele foi colocando aqui, da diversidade, nós espíritos desencarnados estamos sempre utilizando uma ordem de complexidade, ou seja, complexo é aquele elemento que é composto por muitos outros elementos. Né? De uma ordem de complexidade no sentido da diversidade, da pluralidade, do pensamento complexo, da inteligência complexa. Ou seja, uma inteligência que também não é um pacotinho homogêneo. A inteligência complexa está nos dizendo que, dentro do que foi possível a essa criatura aqui, constituir de um elemento maravilhoso que se chama inteligência, ela tem vieses os mais variados. Por exemplo, pode ser que no sentido do trabalho, ela até em matéria dela, não estamos falando com relação à humanidade não, com relação a mim, quem sabe no sentido de trabalho, eu tenha conseguido alcançar uma verticalidade um pouco maior. Mas aí, por exemplo, no sentido da paciência, quem sabe eu esteja aqui lá embaixo. Quem for conviver comigo mais de perto, quem sabe perceber-se que no zelo eu estou bem aqui, mais embaixo ainda. Mas que no somatório, na hora que a pessoa se percebe ela como sendo uma inteligência complexa, uma bondade complexa, expressa um potencial de bondade no sentido da doação, por exemplo, de horas de trabalho, mas ainda não sabe doar dinheiro. Um outro sabe doar artigos de casa, mas ele não consegue doar horas de trabalho. Um outro consegue doar informação, mas não consegue doar trabalho físico, essa coisa de... E nós, na medida que vamos nessa orientação dos espíritos, da complexidade, compreendendo a complexidade, nós ficamos mais amorosos, fazemos memórias melhores, que no agora, que nos sustentam para nos jogar para um futuro e já prenunciar um futuro melhor para nós. Vamos continuando aqui. Nós estamos fazendo, pelo menos dentro do máximo possível, com que os indivíduos, nos centros espíritas ou fora deles, projetem sua mente para a frente, que eles tragam à luz da consciência, da responsabilidade de construir o futuro, primeiro mentalmente, sem abandonar o passado e sem ausentar-se do presente. Eu vou reler esse trecho, essa frase, porque ela é, quem sabe, o cerne do nosso encontro. Nós, espíritos desencarnados, estamos fazendo com que os indivíduos, dentro do máximo possível, nos centros espíritas ou fora deles, projetem sua mente para a frente, que eles tragam à luz a consciência da responsabilidade de construir o futuro, primeiro mentalmente, sem abandonar o passado e sem ausentar-se do presente. Porque ausentar-se do presente já seria desenvolver, quem sabe, o começo da ansiedade e quem sabe até dar corda a ele. Ausentar do presente. Nós temos que, com os pés fincados no presente, reconhecendo que trazemos uma história construída, e é construída à luz do possível.
Nós não estamos aqui para discutir se foi construída à luz de facilidade nem de dureza, de amargura nem de alegria. Não, ela foi construída dentro da caminhada possível. A cada instante se faz o possível e vive-se experiências possíveis. As possíveis. O que os Espíritos têm nos convidado é a viver a experiência, faça logo um segundo olhar sobre ela. E sem dar muito tempo também. Para já não deixar caminhar para o futuro, porque o futuro já é agora. O futuro espírita não é daqui 1 ano, daqui 10, daqui 100, daqui 1000 anos. Não, o futuro espírita é esse instante que eu estou aqui agora falando, ele já passou. Ciclo respiratório, né? Chegou o futuro, é o ciclo respiratório. E Deus é tão bom que nos permite um sistema respiratório que vai nos mostrando isso. Oxigenei meu cérebro agora, para ele codificar mensagens espirituais agora, e daqui a um instante, No passado. esse momento da codificação já é passado e nós já vivemos o desdobramento dessa codificação. Codifiquei que fulano fez isso para mim, para me prejudicar. Infelizmente, no instante seguinte, eu vivo o desdobramento dessa codificação. Se eu fizer o segundo olhar e me perguntar, mas ele quis mesmo me prejudicar? Ele intencionalmente, mas mesmo que tenha sido intencional, a título de futuro, ele sustenta essa posição não porque ela não é o bem. E quem vai prevalecer é o bem. Então, se nele ela já não é sustentável, por que eu alimentar isso em mim? Por que eu ficar alimentando essa memória? Aquela pessoa, quem sabe, já até fez revisão e já não é esse posicionamento o dela. Se eu ficar nesse posicionamento de ficar com aquela memória e enxergar por aquele viés, eu é que estou me atrasando. Atrasando especialmente no que diz respeito à felicidade, que é a grande preocupação dos espíritos hoje com relação a nós. Poucos instantes de felicidade ao longo de um dia. A tarefa da última aula dele para esses meninos que foram é dar um balanço de quantos minutos fui feliz hoje. Ou seja, já está colocando uma tarefa diária, né? É um compromisso diário. No final do dia, a pessoa fazer um balanço. Quantos minutos eu fui feliz hoje? Que segundo ele, nós estamos com uma faixa muito abaixo da crítica. No sentido de felicidade como um componente para criar a sustentabilidade do equilíbrio. Bio, que é o biológico nosso, físio, que é a nossa fisiologia, é nossa dinâmica de movimento, de coordenação, dínamo, que é essa capacidade que temos de nos ordenar nos espaços, encaixar nas dinâmicas necessárias, psico, que é o nosso psicológico, espiritual. Quando os espíritos trabalham no sentido de equilíbrio, eles trabalham fazendo questão de colocar essas denominações todas. Eu acho que para ver se a gente acorda que equilíbrio também não é um pacotinho homogêneo, ele se compõe de inúmeras subunidades que se coordenam entre si para formar a unidade e equilíbrio em cada um de nós. Estamos interessados em que os indivíduos saiam do contexto de utilizar e alimentar mensagens que já foram demais utilizadas, que já perderam seu significado, que já ficaram decompostas, no sentido de uma linha mental, sociológica,
que é o funcionamento da própria linguagem e o da sociedade. Então vamos lá nesse parágrafo. Vamos primeiro jogar para a Casa Espírita, que aqui é um espaço espírita, e vamos trazer já um dever para nós, trabalhadores da casa. Né? Estão preocupados que nas casas espíritas nós fazemos a prática de requentar e retemperar mensagens que estão obsoletas. E nessa de retemperar a mensagem obsoleta, não acompanha o andamento da ciência e somos capazes, por exemplo, de continuar pregando, é uma verdadeira pregação, que existe espírito obsessor. Existiu uma cultura numa determinada época, em função do conhecimento alcançado naquela época, inclusive do conhecimento científico, das próprias leis da física, dos instrumentos, das instruções que nós tínhamos acesso, e naquela época era plenamente plausível. Hoje, com o andamento de todos os senhores caminhando e pensando e contextualizando, já sabemos que não dá mais para falar nessa linguagem, não dá mais para usar essa linguagem. Uma linguagem obsoleta. Nós somos capazes de, na Casa Espírita, continuar pregando a existência do umbral, quando nenhum segmento, seja filosófico, religioso, no sentido do religare, eu religar a mim mesma, religar ao meu Criador, religar aos meus amigos espirituais orientadores, instrutores, religar aos senhores todos, daí vou perceber que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, vive à luz da sua consciência possível. Não é nem da consciência, vivemos à luz do que fomos capazes de jogar para nós mesmos, abstraído da nossa consciência, que é muito maior. Consciência, nós somos plenos. Nós trazemos o Pai imanente em nós. Trazendo o Pai imanente em nós, somos uma consciência plena. Fazemos escolhas à luz do que nós já conseguimos trazer desta consciência para iluminar o nosso caminho. E daí nós vamos ter que nos administrar no desdobramento dessas escolhas. E um detalhe, sem culpa, assumindo apenas a responsabilidade por aquilo que fizemos. O Espiritismo, os espíritos bons, quando propõem trabalhar memória para o futuro, a primeira coisa é sair da condição de se culpar e de culpar os outros também. Porque no momento em que nós fazemos alguma coisa, fazemos à luz do que é possível a nós. Não vai adiantar depois nos chamar de burro, de idiota. Que clareza esses adjetivos trazem para nós? Assim, qual a beleza que traz? Ai, como eu sou burra. Ah, e aí? Iluminou? Ai, como eu sou idiota. Iluminou? E nós ouvimos isso. Ouvimos pessoas se denominarem do pior. Quando ela poderia estar com a nossa colaboração, dizendo, meu Deus, naquele momento eu não enxerguei nada melhor e eu fiz essa decisão. Me ajude a fazer decisões melhores. Burro ninguém é. Não é burro. Não. Imagina, como que nós somos burros? Mas o burro é burro. O burro é o burro. Exatamente. Nem quadrúpedes somos. Isso. E o burro não é burro. Quando ele empata, chamava alguém de ninguém burro, tira dizia, ele. coitado do burro. Né? Ele é sábio, porque vai ver no desfiladeiro aí. Porque falar em memória, nós temos que ir a essas
desculpem, a essas questões muito cotidianas. Porque nossas memórias, nós fazemos à luz do cotidiano. Nossa vida não é uma vida recheada de grandes novidades e grandes iluminadores chegando com um farolzão aceso e chegando na nossa cara ali e nos mandando enxergar aquele farol e através desse farol, e se chegar alguma coisa não está certa. Porque a natureza não dá saltos e nós vamos caminhando no nosso passo, fazendo dentro do nosso possível os nossos alcances. E é dentro do nosso possível mesmo. Chegarão pessoas, espíritos encarnados, chegarão pessoas, espíritos desencarnados, trocarão informações conosco, nos trarão informações, orientações, nos trarão verdadeiras sínteses, nem essas nós utilizaremos como elas chegarão. Nós as combinaremos conosco, com o nosso acervo, com o nosso possível, constituiremos com elas o que é possível constituir naquele momento e registramos. E o que eles nos pedem é: façam o máximo de convívio com registros novos, possíveis, com informações novas, possíveis, construa o instante, registre e avance. Jogue esse registro para diante, junto, vá junto. Minha mãe desencarnou, desencarnou. Agora eu tenho que me reorganizar para viver na Terra sem essa referência física, sem o toque da mão, sem o abraço, sem poder me deitar no ombro dela e dar um bom dia ou uma boa noite, ou dizer a ela: estou com muita dificuldade no meu relacionamento com fulano, estou com dificuldade no trabalho, ore por mim. Agora eu vou ter que aprender a conversar com ela na condição de espírito. E o primeiro passo há de ser esse no espírita: aprender a conversar, abraçar, me sentir aconchegada com os meus na condição de espírito. Trazê-los, espírito, para junto de mim. Não é levar, ela foi, perdi minha mãe. Minha mãe foi-se. Olha, foi-se. Gente, foi coisa dura saber que uma mãe, na cabeça de uma criatura, foi-se. Olha que memória de dor e de sofrimento que essa criatura está fazendo para si. Está fazendo no presente, porque não conseguiu fazer uma visão sociológica de passado, olhar para a humanidade lá desde quando começou, que as pessoas chegam aqui num determinado momento e vão embora num qualquer momento. Não vivo nenhuma novidade. A primeira coisa, nos colocar na realidade. Para fazer memória boa, na realidade, à luz da reespiritualização. Não é na realidade crua, sofrida, materialista. Não. A realidade é à luz da espiritualização. Desde que eu comecei lá, quando era um átomozinho, uma partícula subatômica, átomo, molécula e tal, que eu já via era gente na condição de gente embora. Porque átomo vê. Ele já tem percepção de mundo. A inteligência divina está ali, ele já enxerga, ele já usina, ele muda de padrão quando é permitido a ele, quando é necessário a ele mudar de padrão. Ele muda padrões de transferência de energia.
Dependendo da necessidade. Então ele já é inteligente, já tem percepção, ele já sabe adaptar. Como que eu quis esse conjuntão aqui de 10 trilhões de células que saiu daquela condição um dia e que para chegar até aqui são, segundo o irmão Grimm, mais ou menos 53 milhões de anos de caminhada. Como que eu cheguei até aqui sem saber entender, por exemplo, a chegada à Terra e a partida? Sempre existiu. Sem enxergar esse trânsito. Daí nós vamos conseguindo fazer a memória para o futuro. A memória que nos alavanca para o futuro. A memória que nos faz sustentabilidade para o futuro. Porque falar em futuro, do ponto de vista espírita, não estamos falando apenas em existir no futuro. É viver plenamente futuro. Existir, nós sabemos que existimos. Nós somos evolucionistas, nós somos deístas, nós acreditamos plenamente na eternidade. Então eu sei que existir, eu vou existir para o futuro. Mas como eu quero existir? Eu quero existir vivendo plenamente. Fazendo todos os dias, com muita fé em Deus, na ajuda dos senhores todos e de todos os que compõem o sistema Terra aí, memórias que se utilizam do que conseguimos fazer de acervo à luz da caminhada que viemos fazendo, que é o passado, com a presentificação, que é o momento em que fazemos o ato na atualidade, seja ele o que for, já preparando o futuro. E não só preparando. Segundo os espíritos, o homem, uma das coisas que para eles faz uma grande diferença entre o homem e nossos irmãos que estão nas escalas anteriores a nós, que vão do primo macaco até a ameba, por exemplo, um dos elementos que diferencia o homem desses primos e irmãos todos aí, somos capazes de antecipar o futuro. Segundo eles, esses nossos primos que estão na escala anterior a nós, do macaco para trás, e agora eles já, pelas pesquisas e observações, há alguns primos macacos que estão numa escala mais evoluída, que já fazem prenúncios dessa antecipação de futuro. Eles já têm visão de futuro. É a tal de visão de futuro, que nós sabemos fazer. E que os outros, o macaco, que é o mais próximo, faz de forma muito mais incipiente do que nós. Nós não, nós sabemos olhar para o futuro e dizer para nós mesmos que futuro queremos. Por exemplo, que velhinha eu quero ser? Eu quero ser uma velhinha dinâmica, ativa, até a hora de partir. Só não quero ser como umas que são ativas só para dançar, cantar. Eu não, quero trabalhar mesmo. Dançar também, cantar também, rir, mas incluir nessa caminhada trabalho, prestação de serviços a quem naquele momento for pertinente. Mas, segundo eles, nós somos os que sabemos fazer isso, antecipar o futuro. Mas a preocupação dos espíritos orientadores é que nós estamos antecipando futuros negativos a nós mesmos. Somos capazes de ficar o tempo todo falando daqueles indivíduos que exatamente estão na malha da obscuridade. Gastamos muito tempo com eles. E esquecemos, por exemplo, de alcançar aqueles indivíduos que ou viveram aqui encarnados e que desencarnaram e continuam vivendo aqui conosco, não só através da sua manifestação latente em cada um de nós,
como da manifestação que faz através de produtos mediúnicos que deixaram, obras escritas. Agora nós temos a obra no computador, clica lá e aparece fulano com todo um trabalho maravilhoso. Mensagens que estão por aí nas mais variadas formas e que nós estamos gastando pouco tempo com o estudo, com a leitura de calibre superior, e estamos gastando muito tempo com falácias e leituras de produtos de calibre inferior. E que isso nos faz construir memória que não nos alimenta bem para o futuro. Ela é uma memória que faz o nosso futuro penumbroso. Você não vive. Ficamos pessimistas, derrotistas, desesperançosos. Daí nosso bio perde qualidade. Somos capazes de fazer mutações com DNA alterado. Passamos a fazer uma eletroquímica ruim. Uma eletroquímica ruim não gera em nós a disposição, não colabora, não é que gere. Quem gera é o espírito, mas aqui na Terra ele está vivendo vinculado a um sistema biofísio, dínamo, psicoemocional. Quando esse conjunto, o biofísio, dínamo, psicoemocional, está ruim, por exemplo, não produzimos a serotonina e as endorfinas nos níveis necessários para termos uma dinâmica que nos gere alegria. Alegria. Para fazer nossas missões. E encarar missões, que nessa construção de memória, algo que é muito forte é a questão do exercício missionário de cada um. Nas nossas missões estão coisas muito difíceis. Imagina, nós olharemos para alguém que no momento da nossa vida nos gerou, quem sabe, sustentabilidade para projetos que nós naquele momento tínhamos. E essa pessoa nos acolheu, nos proporcionou recurso, às vezes financeiro, nos proporcionou situação para fazer o nosso projeto acontecer. E na caminhada essa pessoa se transforma em algo muito desconfortável para nós. Mas missionariamente, nós sabemos, lá no nosso âmago, por gratidão inclusive, nós sabemos que temos que cuidar daquela criatura. E às vezes ela, ao longo do caminho, na Terra, é facílimo nós nos perdermos. Nós estamos aqui numa via que é a nossa trilha. Mas aparece um holofote. Holofote da bebida, holofote da comida, holofote do sexo, holofote do dinheiro, holofote da não sustentabilidade para fazer valer nossa identidade. Somos levados por outros. E daí essa pessoa pega um outro caminho. E nesse outro caminho, ela se transforma para nós quase um agressor. E olhe lá, se não se transformar, um agressor. Agressor à dignidade, à moral, agressor ao meu afetivo. Mas há em mim a gratidão e o reconhecimento pelo que ele fez uma hora da vida. E missionariamente, nós vamos abraçar a causa de atender essa criatura. E nós temos que fazer valer nossa memória de gratidão, de respeito, de reconhecimento do que ele significou num momento da vida para fazer. Porque se começarmos a escutar, eu não duvido, vou citar uns espíritas, que é os que a gente confia que não vai fazer isso, mas nós vamos dizer que não podemos duvidar que aquela pessoa faça, porque ela é ser humano, é espírito aprendiz, numa cultura materialista, num planeta Terra. Eu não duvido, não posso duvidar 100%, que ao relatar o que aquela pessoa está fazendo com ela, para a Silva diga, largue essa pessoa para lá, fulano.
Uai, você já fez muito, larga ela, deixa ela seguir o caminho dela. Eu não duvido que se chegar pro Evair, que é mais reservado, calado, não admitir opinião, ele nem fale nada. Mas não falar nada, para quem está precisando de um pouco de sustentabilidade para fazer sua missão ser exercida dignamente e ela fazer uma memória que no futuro será a grande alegria dela e sustentabilidade, ele precisaria ter falado. Mas ele no momento não teve desenvoltura para falar. Que também, quando a Silva falou, larga isso para lá, não fala por maldade. Fala querendo proteger aquela pessoa que está reclamando. E quando ele se cala, também não se cala por maldade. Ele se cala por dizer, meu Deus, e se eu falar uma coisa que for ruim? Melhor ficar calado. Quando o melhor mesmo seria nós termos desenvoltura para olhar nessa complexidade, nessa diversidade, nessa pluralidade, que o irmão Antônio Green vai nos colocando em duas linhazinhas, que se desdobram num enorme universo em termos de vida para nós. Depois ele diz aqui, pensemos sobre isso, irmãos, e vejamos quanta responsabilidade nós temos de representar efetivamente uma estrutura e uma conjuntura para nossos irmãos no terceiro milênio. Aí ele já vai para estrutura e conjuntura. É muito fácil representar a estrutura para a construção de memória para o futuro. Para nós mesmos já é difícil. Nos sustentar sendo estrutura. Vamos primeiro só na primeira palavra. O Antônio Grima é danado. Nós mesmos representarmos estrutura para nós. Fazermos memória positiva para o futuro. Seja lá o que estiver acontecendo, com muita fé em Deus, estarei administrando isso, vou fazer meu melhor, eu vou cuidar do melhor, eu vou usar todo o conhecimento que eu consegui construir para fazer o melhor e criar sempre no presente o melhor. Fazer a base. Fazer a base, porque a estrutura é isso, a base. Imagina quando ele diz aqui que é criarmos estrutura e conjuntura, porque conjuntura, você conseguir fazer o olhar, dentro da visão que ele vai colocando, da complexidade, da diversidade, por causa da pluralidade, você conseguir enxergar os elementos, permitir que eles se coordenem, formando conjuntos que estruturam as conjunturas para aquilo acontecer. Aglomerado. Hã? Um aglomerado. É um aglomerado. Conjuntura já te dá a ideia de aglomerado não estático, né? Isso. Que é pior. É um aglomerado Não tem móvel. como segurar, você não tem como. Você não tem como segurar. Você estará ali o tempo todo sabendo que nada está preso dentro do que você propõe na rigidez. Você tem que estar preparado para saber que o conjunto está operando e que a qualquer hora um dos elementos pode inclusive sair da linha do gráfico que você desenhou para o futuro. Conjuntura, você vai ver tudo isso, né? Um sai da linha, ou um, inclusive, deixa de existir no polissistema material,
passa a existir no polissistema espiritual. Só um minuto. E quando tem ideia de conjuntura, você diz assim, bom, eu contava com essa pessoa, vamos dizer, contava com essa minha irmã na minha caminhada, porque ela sempre foi uma super criadora de estrutura para mim, permitiu que algumas conjunturas fossem possíveis, graças à força dela, a bondade, o carinho, a boa vontade comigo, e agora ela desencarnou. E eu conto que nós duas, em pouco tempo, possamos estar de novo trabalhando juntas, que vai passar esse momento dela de readaptar ao polissistema espiritual, de alcançar condições de trabalho efetivo. Estaremos trabalhando juntas novamente, mas eu não vou poder contar com ela para levantar a parede comigo. Varrer casa e estruturar, emprestar dinheiro uma para outra para comprar uma coisa, para agilizar uma obra social, para isso, para aquilo. Não. Eu tenho que, nesse movimento que a conjuntura sofreu, me adaptar. E é isso, isso é chamado de evolução, né? Essa adaptação que nós vamos fazendo na medida que as estruturas se movimentam e, portanto, as conjunturas também, os conjuntos se movimentam e as coisas mudam. Ontem uma senhorinha, não sei quem aí assistiu o Globo Repórter, que a senhorinha disse, fomos ricos, ficamos pobres, mas eu era acostumada a fazer as coisas. Eu era acostumada a trabalhar. Quando era rica, uma situação. Quando fiquei pobre, eu sabia lavar, passar, cozinhar, coordenar a casa. E agora eu estou com meus 90 e alguns anos e faço tudo na minha casa. Ela mora sozinha, ela dança, ela faz sapateado. E tem todo não só ritmo, como ela tem ela tem isso aqui. Ela traz uma estrutura que foi ao longo do tempo qualificada, os anos foram passando, ela foi qualificando a estrutura. E daí ela gerencia os conjuntos. Inteirona. Pois não, querida. Pois é, também assim, é difícil, mas para essa visão de futuro, então o que precisa? Determinação, prece, o que precisa? Em primeiro lugar, amor no nosso coração. Porque prece é possível com amor. Um pouquinho de perdão, né? Mas quando a gente tem o amor envolve todos os demais elementos universais. Ele envolve o perdão, ele envolve compreensão, ele envolve aceitação. Aceitação não quer dizer pôr a mão posta e dizer amém. Não. Às vezes é inclusive o contrário. A gente diz para o companheiro, por exemplo, ô fulano, você pode fazer isso. Não conte comigo. Não conte comigo. Eu não concordo. Fulano, esse seu amigo derivou. Eu não gostaria dele frequentando nossa casa com nossos filhos pequenos. 8 anos, 10 anos, 12 anos, lá em casa era uma renca, filhos gestados, não gestados, um bando, tinha faixa etária de 15 menos 8, 7, tinha faixa etária de 15 até 6 anos. E um amigo derivou, você vê na cara que derivou. Sim. Você não vai dizer para o marido, deixe de ser amigo de fulano. Não, ele tem direito, ele tem maturidade suficiente para lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa deixou de ter compostura para lidar numa casa que tem desde criança até pré-adolescente, até adolescente, que é 15 anos, era adolescente naquela época. E meninas, então você coloca, você compreende a amizade, mas você coloca algum limite, né? Evite convidá-lo. Quando ele vier sem ser convidado, faça o que é necessário e ele próprio vai dar até logo e vai sair.
Uma coisa é você acolher, convida para o café, para o lanche. Oh, ficou tarde, você não mora aqui, quer dormir em casa. Não é verdade? Outra coisa é você receber socialmente ou comercialmente com dignidade. Com dignidade, recebeu socialmente com dignidade, a pessoa logo se ajeita e tudo se ajeita e o outro vai. Entendeu? A gente não tem que destratar, não temos que fechar a porta, não temos que tornar o escuro para o outro, mas compreender as situações. É a tal da conjuntura. Na conjuntura atual, estamos eu e ele na casa só, essa pessoa podia entrar na hora que quisesse, foi só nós dois, com maturidade suficiente, inclusive para qualquer desvio de comportamento, até para ajudá-lo. Hoje, eu traria para mais perto de mim. Você vê como é que quando, de acordo com a estrutura do momento, a conjuntura se altera. Hoje eu traria para mais perto e tentaria jogá-lo para o caminho que ele vinha vindo quando fez o desvio. Naquele momento não tinha como eu misturar, mas tinha como ele ajudar. Entende isso? Com amor, você vai levantando todos os elementos. Você busca por justiça, fazer justiça com o outro, ser justa com o outro. Tudo isso está aqui, sustentado pelo amor. Prece, eu tenho que estar sustentada por amor para eu religar a mim, religar ao meu Criador, me orientar à luz dos orientadores espirituais encarnados e desencarnados para objetivar a prece, porque ela é, graças a Deus, um maravilhoso construtor de memória futura. A prece, nada é igual. Porque imagina que a prece é o pensamento à luz da reespiritualização, buscando o melhor através das melhores forças do universo. Mas nessa coisa de... Peraí, eu vou só ler aqui para eu fazer o que eu ia falar agora, para terminar o texto dele. Vou reler a última frase para eu emendar bem a seguinte. Pensemos sobre isso, irmãos, e vejamos quanta responsabilidade nós temos de representar efetivamente uma estrutura e uma conjuntura para os irmãos no terceiro milênio e para todos. A vida é sempre um momento muito novo. A vida é sempre um momento muito novo. 10 bilhões de mentes e almas pulsantes geram o novo de forma muito acelerada. Temos uma nova visão aeroespacial, temos uma nova visão atômica, temos uma nova visão de cultura, temos uma nova visão do espírito. Todos os senhores na Terra já apresentam condições de se enxergarem como espíritos. Daí o espírito ter saído da condição abstrata, daí o espírito não ser mais abstrato, o espírito saiu da abstração para a realidade plena. E nessa questão de construir memória futura, de estar buscando os valores universais para que eles nos iluminem o tempo todo. Em cada instante nós vamos acessar aquele que é imprescindível naquele momento. Vai ter momento que esse senhor fez alguma situação trabalhando ali comigo num escritório, não fiquei muito satisfeita, e aí eu estou à beira de me indispor com ele e eu penso, estou sendo justa? Eu não conheço o histórico dele, não sei que mãe ele teve, que pai ele teve, que escola ele teve, eu não sei como é que foi a comunidade onde ele foi criado, eu não sei qual é o histórico anterior, ao longo de sua caminhada, a ficha dele não é a minha.
Aí eu... Hã? Fantástico, rapidamente você tem essa visão toda. Isso. Você perdoa, você entende, você tem outra postura. E olha, à luz de justiça, você perdoa, você compreende, você Tudo, entende, tudo, na mesma você hora, se naquele solidariza, fraterniza. Isso tudo que eu fiz, essa encenação toda com relação a ele, para mostrar que um valor universal alavanca e levanta todos os outros e põe na bandeja para nós. Exato. Mas nós temos que estar empenhados na tal da memória futura. Empenhado em que vida eu quero, qual é meu projeto de vida, qual é meu projeto para o futuro. Eu quero ser sorumbático, eu quero ser triste, deprimido, eu quero ser derrotista, quero ser amargo, quero viver acreditando no ruim, ou eu quero acreditar nessa coisa que chama vida. Vida. E ela vai se expressar a cada instante no possível. Nem mais e nem menos. E não adianta esperar mais e nem menos. É aquilo que é aquilo e nós vamos fazer e com muita fé em Deus, vamos que vamos. E não estamos sozinhos. O grande cuidado que vamos ter, só para fechar esse momento com os senhores, é vivemos num planeta que a energia gravitacional dele é 9,8. Isso, do ponto de vista da física, é muito alto. É a Terra nos chamando para o seu centro, nos puxando. Ou seja, nós sofremos o tempo todo um convite a refacelar. Não quero me empenhar nisso. Largo isso para lá. Já falei uma vez isso com fulano, já larguei para lá. Não mudou. Já mexi nessa mesa, ver se ela melhorava, largo para lá, porque não muda. Esse é o convite que existe em função unicamente da composição eletroquímica do nosso planeta. Unicamente por isso também. Não é por quem habita nele, tudo é misticismo. Mande um bom químico, com um bom engenheiro mecânico e um bom físico, recolher amostras do centro da Terra, analisar e depois pegue os relatórios que eles fizerem. Tem que ser gente boa. Porque eu vivo realidades aí que me assustam. De médico que sai, abandona o centro lá, porque queria que a gente confirmasse que a Terra, que tsunami é espírito debaixo da Terra que se movimenta e na tentativa de evoluir, espíritos na obscuridade que para evoluir querem sair lá de debaixo e para sair rebenta as placas tectônicas e fazem tsunamis. E a gente marcou pesado que não. E estudando na Gênese, e livro dos Espíritos, e obra de irmão Grilo. Foi embora. Paciência, vou fazer o quê? Então, isso tudo para dizer que há mentalidades dentro do terreno místico que sustentam coisas que a gente precisa estar cuidadoso. Nós vivemos um planeta que a sua composição, especialmente química, faz com que gere um campo magnético onde nós estamos soltos em cima dele e ninguém voa. E quando eu tinha 40 quilos, eu também não voava. E quando eu tinha 5, também não. E quando eu tinha 1,5 kg, que foi o que eu tinha ao nascer, também não voei. Quando a gente vê essas realidades, daí nós nos centramos no quanto, como espíritos encarnados, nós precisamos estar ativamente buscando coragem moral para reconceituar a vida o tempo todo e fazendo memórias boas, compreendendo os fatos, as pessoas, as coisas, os acontecimentos e etc. Queremos agradecer a todos. Vamos, antes de ouvir o irmão Locádio, já agradecer a todos que estiveram conosco aqui este ano inteiro. Hoje é a nossa última reunião do ano. Nós faremos um recesso agora, retornaremos no sábado, dia 13/1. A reunião de terça-feira, nós teremos uma reunião na próxima, será a última do ano, dia 19/12. Retornaremos dia 16/1. O bazar
E a sala de reciclagem, que é um dos atendimentos maravilhosos dessa casa, estarão abertos para até o dia 22/12, sábado próximo. Sexta próxima. E retornaremos a abrir a casa dia 15, um dia antes da nossa primeira reunião de terça. É isso. E que queremos avisar que a palestra do professor Mauri para nós aqui já está agendada para o dia 23 de janeiro. É uma terça-feira, às 20 horas. Não sei se todos sabem quem é o professor Mauri, é o fundador e é o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, instituição a qual esse núcleo é filiado, esse centro é filiado, e essa SBE tem sede em Curitiba. Ele mora lá e todo janeiro e julho ele passa uns dias no Rio e faz uma palestra para nós. Vale a pena vir, é uma palestra muito rica em conteúdos, é um momento rico. Também queremos convidar aos irmãos para a inauguração do Centro Espírita Dr. Leocádio José Correia de Belo Horizonte. Estamos construindo lá, o grupo já existiu, o centro já existia há 8 anos atrás, foi fundado, mas não tinha uma sede própria. Conseguimos um terreninho, estamos construindo. A inauguração vai ser no dia 6 de janeiro, às 20 horas. Aqueles que puderem ir, será um prazer, será uma alegria para nós. 6 de janeiro é um sábado, 8 da noite.